o que você diria para alguém que acabou de se formar e pensa em entrar numa franquia? E depois, você teve uma deixa muito boa que você comentou que relacionamento é o que nutre um negócio, né? E que além de nutrir, também é o que alavanca. Então, vamos para essa primeira parte, só para não me confundir aqui, sobre o que você diria para recém-formado de odontologia ou alguém que já se formou tem algum tempo, mas que está pensando em entrar em franquias, e depois a gente cai de novo para relacionamento. Eu acho que se uma pessoa hoje vier para mim, como vem muito, perguntar o que eu acho sobre a franquia, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Eu acho que se a gente reescrevesse a nossa história e mudasse alguma coisa, tudo seria diferente, então eu não teria a experiência que eu tenho hoje, né? Independentemente dos caminhos que as coisas foram tomando. Mas a grande pergunta para quem me pergunta sobre isso, eu pergunto assim, por que você quer ter uma franquia? O que você acha que essa franquia ela vai te dar que você sozinho não vai conseguir? E a minha pergunta sobre isso é por quê? Nós vivemos hoje num novo modelo de mundo, né? Quando eu abri uma franquia em 2005, 2006 eu abri a minha primeira unidade. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha rede social, a gente não tinha a maior avenida do mundo sendo a internet. Então, tudo isso mudou, né? E graças a Deus a gente está em constante movimento. Então, hoje eu não teria aberto uma franquia nunca, principalmente com a minha experiência. Mas por quê? Porque eu acredito que ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade. E eu me formei odontologista, eu sou dentista porque eu quis ser dentista. Quando eu prestei a faculdade de odontologia, e graças a Deus e à dedicação dos meus pais, a tudo que eles fizeram por mim, eu pude fazer uma faculdade excelente, pude não trabalhar e me dedicar exclusivamente à faculdade, independentemente do momento até que meus pais estavam passando muitas das vezes, eu me formei para mim e para os meus. Quando você assina um contrato de franquia, e aí eu vou fazer um parênteses, na área de serviços, tá? Porque eu não tô falando aqui de produtos como uma empresa de chocolates ou algum outro. Eu me formei dentista, então, obviamente, eu vou ser dentista para outros lugares ou vou ter um consultório, uma clínica. E eu assinei um contrato que, se eu não quisesse mais fazer parte daquilo, por qualquer razão, eu ia ter que ficar 2 anos sem poder atender na minha área. Caraca. Né? Eu até brinquei com você quando você me perguntou. É como se você assinaria um contrato de casamento com não compete de que se você se separou, amanhã você fica 2 anos sem se relacionar com ninguém para você poder voltar. E na odontologia, que eu vejo hoje, porque vai fazer aí 5 anos que eu tô fora dessa rede, e eu vejo que, assim, o sistema de gestão que foi passado é o sistema de gestão que você aprende num G4 Educação, que você aprende em cursos, muitos que eu fiz. Porque o que você tem que aprender para ter uma clínica, a técnica você aprendeu na faculdade e nos cursos de aperfeiçoamento, a franquia não vai te dar. O que você tem que aprender é sobre liderança, cultura, precificação, DRE, tributário. Então, é a gestão 360 graus que hoje você pode adquirir uma mentoria, pegar um mentor, ele vai te encurtar um caminho que às vezes a franquia não encurta, porque você vai aprender, por exemplo, eu tenho 22, 23 anos de história na odontologia, sendo mais de 20 na parte de empreendedorismo odontológico com gestão. Eu consigo hoje talvez mostrar dores que um dentista não sabe, ou um empresário não sabe que ele vai ter, e já passar a solução para encurtar esse caminho. Mas a franquia, você assina um lugar que você nunca mais pode sair. Ou se você sair, vai ser tão moroso e tão penoso que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha construído uma vida que eu poderia estar daqui a pouco aposentada, talvez. E eu tinha até atendimento em ONGs e perdi tudo isso. E hoje eu tenho que recomeçar. Mas se eu tivesse... E isso acontece com pessoas, às vezes, que se separam numa sociedade e tudo. Mas, da minha maneira, foi uma ruptura muito cruel. Foi me tirado, sabe? O meu direito de exercer aquilo para os pacientes que confiavam no meu trabalho. E eu vi isso porque eles voltaram. Então, eles não confiavam porque era a marca. Era porque era a gente. Era eu e as pessoas que estavam comigo, né? Então, hoje, quando eles... Tem paciente que entra na clínica, quando ele vê a equipe falando, não acredito, e começam a chorar, sabe? Isso foi tirado da gente. Só que aí, eu vejo que hoje, as pessoas têm muita oportunidade de fazer, pegando mentorias pontuais, aconselhamentos, fazendo estágio. Então, você acaba de se formar, primeiro de tudo, mesmo que você tenha condições de abrir uma clínica ou consultório, vai trabalhar, vai pôr a mão na massa, vai ganhar experiência clínica.
A partir daí, vai conhecer um pouquinho de gestão. Quer abrir a clínica? Então procura uma mentoria que te acolha, que mostra com você como você fazer um plano para ir do ponto A ao ponto B. Porque para você ter uma ideia, eu fiz parte dessa franquia por mais de 10 anos, acho que foram 12, 14. E eu nunca fiz uma precificação lá dentro. E a primeira coisa que você deve fazer na gestão de uma empresa é precificar. Porque se você pega um procedimento, aí eu vou citar a odontologia, mas poderia ser um pastel numa pastelaria, o pão na padaria. Se você pegar um procedimento, como aconteceu comigo na minha volta, que eu fui pegar um canal, um tratamento endodôntico, e a gente vendia por R$700 aproximadamente. Eu cheguei num faturamento de mais de 300 mil e um prejuízo naquele mês de mais de 30 mil reais. E eu olhei para isso e falei, gente, não é possível. Ou seja, tudo que era mais difícil, que era trazer paciente para dentro, fazer a venda, convencer, excelência, CAC, LTV, tudo aquilo que o empresário sabe, ou se não sabe, vai atrás para aprender, eu tinha. E aí eu não precifiquei. E eu participei da construção das tabelas de preço dessa franqueadora, onde os aluguéis variavam absurdamente entre as muitas unidades e a tabela era igual. É impossível isso acontecer. Em estados diferentes, cidades diferentes. Para você ter uma ideia, o aluguel, as minhas unidades têm 1,3 km de distância, elas são muito próximas. Mas o aluguel de uma é quase 3 vezes o valor da outra. Caraca. Então, se você precificar as duas, numa mesma precificação, uma dá uma margem muito maior que a outra. Então, eu preciso conhecer isso. E foi o maior choque da minha vida, quando eu vi aquilo, e aí foi outro baque. Eu falei, meu Deus, eu cheguei no ápice, num faturamento incrível, e com prejuízo incrível. Aí eu falei, e agora? E aí a primeira coisa que eu faço para os meus mentorados, ou para qualquer pessoa que venha procurar meu aconselhamento, é, você sabe fazer? Aí fala, não. E não, todos eles que me procuraram não sabem. Ah, não, eu já fiz, então me manda o que você fez. E normalmente tá errado, ou tá faltando alguma coisa. Mas se faltar uma coluna, cá, o preço tá errado. Né? Se você falar, mas no pastel não é a massa e o queijo? Não, e o saquinho que você põe, o marketing que você faz, a recepcionista, o imposto, a luz, a água. As pessoas não têm noção da imensidão das despesas invisíveis que um negócio tem, qualquer negócio. E isso, você pode até ganhar do seu pai ou de alguém da sua família, ou você ter, às vezes muita gente se forma em odontologia e tinha guardado dinheiro e tinha sido outra profissão antes. E abre um consultório achando que vai dar tudo certo porque ele já tem experiência. E quando vai ver, por uma precificação errada, pode quebrar, cara.